A chuva fustiga as janelas de Derry, no Maine, mas o som que realmente ecoa pelos anos não é o do trovão, e sim o de um barco de papel deslizando por uma sarjeta. Você conhece a cena. Um menino de capa amarela, um bueiro escuro e um par de olhos amarelos que brilham na penumbra. Quando George Denbrough estica o braço para recuperar seu brinquedo, ele não está apenas selando seu destino trágico. Ele está dando início a uma das explorações mais profundas da literatura moderna sobre o medo, o trauma e o fim da infância. Ita Coisa, de Stephen King, não é apenas um livro de terror sobre um palhaço assassino. É uma obra monumental sobre a alma humana, sobre como o mal se enraiza em uma comunidade e sobre a força quase mágica da amizade. Ao longo desta análise, vamos mergulhar nas camadas mais densas dessa narrativa, atravessando décadas para entender a razão de Derry ser mais do que uma cidade e o motivo de Pennywise ser apenas a ponta de um iceberg de horror cósmico. Para compreender o que habita sob as ruas de Derry, precisamos entender que a coisa não é um monstro comum que surgiu ontem. Ela é uma entidade milenar, vinda de um vazio além do nosso universo conhecido como o macroverso. Ela caiu na Terra há milhões de anos, como um meteoro, e hibernou sob o solo até que os humanos surgissem para lhe servir de alimento. O que torna essa criatura tão aterrorizante não é apenas sua capacidade de mudar de forma, mas sua compreensão absoluta da mente humana. Ela não se alimenta apenas de carne, ela se alimenta do medo, transformando a fobia individual de cada vítima no tempero que torna a carne mais saborosa. Pennywise, o palhaço dançarino, é apenas a sua máscara favorita, a forma que ele usa para atrair presas fáceis. Mas a coisa é Derry. Ela está na água, no ar, no preconceito dos vizinhos e na indiferença dos adultos. Enquanto a cidade vive em um ciclo de violência que se repete a cada 27 anos, um grupo de 7 crianças, os otários, acaba se tornando a única linha de defesa contra essa escuridão. Bill Gago, Ben, Beverly, Richie, Ed, Mike e Stan não são heróis por escolha, mas por necessidade. Eles são as crianças invisíveis, as vítimas de bullying, os esquecidos. E é exatamente essa exclusão que lhes dá a sensibilidade necessária para enxergar o que os adultos de Derry aprenderam a ignorar. King constrói a narrativa em 2 linhas temporais que se entrelaçam constantemente: 1958, quando eles são crianças e enfrentam um monstro pela primeira vez, e 1985, quando já adultos e com as memórias apagadas pelo trauma, precisam retornar para cumprir uma promessa de sangue. A transição entre essas fases da vida revela o tema central da obra, a perda da magia. Quando crianças, os otários possuíam a imaginação ativa, uma força que lhes permitia acreditar que balas de prata podiam ferir um lobisomem ou que o amor e a união podiam repelir o mal. No entanto, ao crescerem, eles perdem essa pureza. O esquecimento que os atinge ao saírem de Derry é uma forma de proteção da mente, mas também uma maldição. Ao serem convocados de volta por Mike Hanlon, o único que permaneceu na cidade para vigiar o ciclo, eles são forçados a confrontar não apenas o monstro no bueiro, mas o monstro do arrependimento e da mediocridade da vida adulta. Essa jornada de retorno é marcada por uma tensão psicológica insuportável. Cada telefonema de Mike funciona como um gatilho traumático. Stan Uris, incapaz de enfrentar o horror novamente, escolhe o suicídio. Os outros, movidos por uma lealdade que transcende o tempo, retornam a Derry apenas para descobrir que a cidade os odeia. Derry é um organismo vivo que protege a coisa. Os adultos na rua olham para o outro lado enquanto crianças desaparecem. A polícia é ineficiente. Os pais são muitas vezes mais perigosos que o próprio Pennywise. King utiliza o horror sobrenatural para expor o horror real. O abuso doméstico sofrido por Beverly, a hipocondria sufocante da mãe de Ed e o racismo brutal enfrentado pela família de Mike. Se você está apreciando esse mergulho profundo na mente de Stephen King e quer continuar explorando as maiores obras da literatura com esse nível de detalhe, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, transformamos páginas em experiências narrativas,
para que você nunca perca o fio das grandes histórias que moldam nossa cultura. Dando continuidade à nossa descida aos esgotos de Derry, é crucial falar sobre a natureza da batalha final. No livro, ao contrário das adaptações cinematográficas, o confronto não é apenas físico, mas metafísico. Entramos no terreno do ritual de Shud. Trata-se de uma batalha de vontades e de fé, onde Bill e seus amigos precisam projetar sua consciência para fora de seus corpos para enfrentar a coisa em sua forma verdadeira. As Deadlights, ou luzes de morte. É um conceito abstrato de luzes laranjas destrutivas que representam a loucura pura. Nesse cenário cósmico, King introduz a figura da tartaruga Maturin, uma entidade benevolente que criou o universo, mas que permanece em uma postura passiva. A tartaruga representa o equilíbrio, o oposto da coisa, sugerindo que o universo é um lugar de dualidades constantes. O peso da narrativa se torna ainda mais denso quando percebemos que a vitória dos otários em 1958 foi incompleta. Eles feriram a coisa, mas não a mataram, porque ainda eram crianças e não entendiam a extensão do que enfrentavam. Quando retornam em 1985, eles estão quebrados. Bill perdeu o cabelo e sua autoconfiança, Ed ainda vive sob a sombra psicológica de sua mãe, Beverly fugiu de um pai abusivo apenas para se casar com um marido igualmente violento. O retorno a Derry é uma jornada de cura. Eles precisam resgatar a criança interior para salvar o mundo, mas o preço é alto. A morte de Ed Caspbrak no confronto final é um dos momentos mais devastadores da literatura de King, simbolizando que para derrotar o medo definitivo, sacrifícios definitivos são necessários. A forma como Stephen King descreve a cidade de Derry após a derrota da coisa é poética e melancólica. Com a morte da entidade, a cidade começa a se desintegrar literalmente. Tempestades bíblicas e desabamentos destroem o centro histórico. Derry estava conectada à coisa por laços de sangue e maldade. Sem o seu coração sombrio, a cidade perde sua razão de ser. Mas o toque final de King é o mais doloroso. À medida que os sobreviventes se afastam de Derry, eles começam a esquecer novamente. O vínculo que os unia, a lembrança de quem morreu e o rosto dos amigos desaparecem como um sonho ao acordar. É a metáfora final para o fim da infância. Crescer significa, inevitavelmente, deixar para trás as partes mais intensas de quem fomos. Itacoisa é um exame sobre a anatomia do medo, mas também um hino à amizade. King nos diz que, embora o mal seja vasto, antigo e poderoso, ele não consegue resistir à união de pessoas que se amam e que estão dispostas a acreditar no impossível. A complexidade do livro, com suas mais de 1000 páginas, permite que o leitor viva em Derry, sinta o cheiro do lodo dos esgotos e a brisa do verão nos barrens. Nenhuma análise ou filme consegue capturar a totalidade da atmosfera opressiva e, ao mesmo tempo, nostálgica que o autor constrói. Este resumo é apenas uma porta de entrada para o labirinto de emoções que Stephen King preparou. A experiência de ler as descrições detalhadas, os pensamentos internos dos personagens e a história não contada de Derry é algo que todo amante de uma boa história deve vivenciar. Por isso, reforço que nada substitui a leitura completa desta obra-prima. É um rito de passagem para qualquer leitor. Se você deseja ter essa experiência na sua estante e mergulhar de cabeça neste clássico, o link para adquirir o livro está disponível aqui na descrição do vídeo. Garanta sua cópia e descubra a razão de, em Derry, todos flutuarem e você também flutuará. Não perca a chance de enfrentar seus próprios medos através das páginas de um dos maiores livros já escritos.